Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, que a bênção de nosso Pai esteja sobre nós e que nós possamos mais uma vez estar no Espírito de Deus, a fim de podermos estudar a Sua palavra e termos a compreensão daquilo que Deus quer que nós aprendamos, a fim de termos uma vida além de mais próxima dele, com mais tranquilidade também, por sabermos que a história deste mundo está nas mãos dele e ele tem o controle de todas as coisas. Hoje vamos estudar um assunto que traz bastante polêmica, porque nos faz falar em poderes religiosos e esperamos que as pessoas possam compreender que não estamos aqui falando daqueles que seguem Jesus de coração puro e que buscam fazer o seu melhor onde quer que estejam. Mas nós estamos falando que existe um inimigo de Deus e que por vezes ele usa a própria igreja, né? O que ocorre hoje, que nós vamos estudar está em Apocalipse capítulo 13, é uma continuação do capítulo 12 de Apocalipse, onde fala da mulher vestida de luz e que é dado a ela o poder para pregar vestida de panos de saco, né? E ela foge para o deserto, então, e Deus a mantém viva no deserto. E também uma visão onde João fica atônito ao ver o que acontecia, porque estava acostumado a ver povos pagãos perseguindo cristãos, mas agora o capítulo 13 de Apocalipse, também capítulo 12, demonstram que o poder religioso seria o agressor dos filhos de Deus, né? Então é um assunto bastante sensível, polêmico, mas que está na palavra de Deus. Então não somos nós que estamos trazendo esse assunto para enredar alguém, mas apenas fazendo uma análise e você vai poder tirar suas conclusões por si mesmo com a ajuda do Espírito Santo. Para tanto, vamos pedir, claro, o auxílio do Espírito Santo de Deus, porque Jesus disse que nós não estaríamos sós. Senhor Deus e Pai amado, agora iremos entrar, ó Deus, num assunto forte, delicado, que muitas vezes mexe com os nossos princípios, com a nossa criação, com o meio social de onde nós viemos, com os nossos costumes, enfim, mexe com toda a nossa estrutura como pessoa, como ser humano e também no contexto social. Afinal de contas, muitas coisas foram implantadas em nosso meio e a verdadeira adoração, aquela que realmente o Senhor espera de nós, muitas vezes fica longe, até mesmo quando estamos aqui tentando fazer o melhor. Então que o Teu Espírito nos tome agora pelas mãos e que nós possamos agradar a Ti e termos a compreensão necessária entre nós mesmos, como irmãos, como filhos, porque o Senhor tem interesse especial em cada um de nós. O Senhor deseja ver cada um de nós no céu junto contigo, governando para a eternidade e vivendo uma vida conforme o Senhor planejou desde o princípio. Então que nós possamos alcançar esta bênção e nós desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre a besta que emerge do mar. O Apocalipse capítulo 13 ele fala sobre duas bestas, uma que sobe do mar e a outra que sobe da terra. E hoje em especial a gente vai focar na besta que sobe do mar, ok? Um dos temas bíblicos mais intrigantes é o aparecimento do anticristo, conforme 1 João 2, 18, 22, 4, verso 3 e 2 João, que tem um capítulo só, verso 7. Vamos dar uma olhadinha no que está escrito nessas passagens bíblicas para a gente poder ter uma ideia do contexto total. 1 João 2, de 18 a 22. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos,
porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Senhor, e todos tendes conhecimento. Bom, desculpem a interrupção, acabamos de ter aqui mais uma prova de que o inimigo detesta quando a gente está numa linha de pensamento, tentando alcançar as mensagens que vêm do céu. Vamos tentar continuar, né, com a leitura que a gente estava fazendo. Já não consigo nem recordar corretamente o ponto onde parei, mas vamos adiante. E vós possuís unção, quer dizer, aqueles que saíram era porque não faziam parte, da verdade, do grupo que estavam com o Senhor. Aí João então continua agora elogiando aqueles que permaneceram, né? Vós possuís unção que vem do Santo, que é Jesus, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Então ele está dizendo que não escreveu porque querendo dizer que as pessoas não sabiam. Antes porque vocês sabem. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então aquele que nega Jesus e nega a Deus como Pai de Cristo, né? É o anticristo, ele declara. E reparem que lá no início ele está dizendo que muitos anticristos têm surgido. Então o anticristo não é apenas um que irá surgir um dia e irá fazer a sua obra como uma pessoa só. Mas desde os tempos de João já existia um anticristo. Então todo aquele que trabalha contra Cristo ou nega a Cristo é anticristo. Aí vem em 1 João 4, verso 3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Então, o anticristo já se encontrava no mundo na época de João também. Por quê? Quem trabalha contra Cristo, na verdade, é o próprio Satanás, né? Ele vem fazendo uma obra contrária à obra de Cristo. Então esse é o anticristo. E irá se revelar numa pessoa também, naqueles que resolverem fazer parte das suas hostes. Segundo João, verso 7, né? Porque segundo João só tem um capítulo, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então não confessam a Jesus como vindo em carne, como tendo estado no mundo na pessoa, num ser humano, como ser humano, é anticristo. Mas vamos adiante que isso vai ser bem explicado aqui mais à frente. Chamado na Bíblia também de homem da iniquidade. Aliás, o próprio Cristo, um pouquinho acima, né, depois dos versos, o próprio Cristo previu o surgimento dos falsos cristos, como Mateus 24, 23 e 24, muito conhecido lá. A gente não vai abrir aqui a Bíblia, mas você já sabe que lá está escrito que porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas e tal, tal, tal. Chamado na Bíblia também de homem da iniquidade, segundo Tessalonicenses 3, versos 3. O iníquo, no verso 8 de 2 Tessalonicenses. Chifre pequeno, como nós veremos aqui em Daniel 7, 8, 11, 20, 21, 24, 25, Daniel 8, de 9 a 12. E no Apocalipse é identificado como a besta que sobe do mar. Alguns se perguntam se seria o próprio demônio personificado entre a humanidade. Outros questionam como interpretar o enigmático número 666, que seria a chave principal para descobrir a identidade do anticristo. Com base nisso, muitos líderes políticos da humanidade já foram identificados como sendo o anticristo. Alguns acreditam que se trata de alguém
que aparecerá somente no futuro, governará o mundo e tentará destruir o verdadeiro cristianismo. Nessa lição, a verdade bíblica é separada das especulações humanas sobre o anticristo. Você descobrirá a verdadeira identidade daquele que adulterou a mensagem do Senhor Jesus. Também saberá como evitar seus enganos e manter-se-á fiel ao verdadeiro e único Salvador. Então nós vemos aqui que o anticristo trabalha em oposição a Jesus, apesar de ter a aparência de Cristo. Uma questão importante que eu gosto de colocar, para a gente entender um pouquinho melhor, é essa figura da besta, porque a besta do Apocalipse, nós temos várias simbologias. Então esse animal é um animal que tem uma mistura, né? A besta ela é uma mistura de vários animais. Quando a gente pega lá o livro de Daniel, capítulo 2, que tem a estátua de Nabucodonosor, nós vamos encontrar também Daniel 7, Daniel 8, algumas referências a essa mesma explicação da estátua, só que agora na forma de animais. Então, quando a gente pega a cabeça de ouro que representava a Babilônia, de Daniel 2, nós temos em Daniel 7 o leão com asas. Quando a gente pega os peitos e braços de prata, que foi o governo medo-persa, a gente tem em Daniel 7 o urso e em Daniel 8 o carneiro de 2 chifres. O carneiro de 2 chifres vai aparecer na segunda parte de Apocalipse 13 como a besta que emerge da terra. Tá? Então a gente vai separando essas ideias. O ventre e as coxas de Daniel 2 é representado em Daniel 7 como o leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E também o bode de 1 chifre. Né? As pernas de ferro, que representa Roma, é representado em Daniel 7 como um animal terrível, que é representado pelo dragão. Em Daniel 8, vários chifres, 4 chifres com uma ponta pequena, um poder menor junto de outros 4 poderes. Os pés de ferro e barro, que era o reino dividido, né? Que foi a Roma imperial quando ela cai, ela é dividida em 10 reinos, tá? Ela é representada em Daniel 7 por 7 chifres pequenos e uma outra ponta pequena que representa um poder menor, mas que tem uma boca que profere blasfêmias e acaba comandando todos esses reinos. Em Daniel 8, essa mesma parte da estátua de Nabucodonosor é representada por um chifre notável, um poder que seria notável, né? Um grande poder. Então nós temos aqui, porque os 10 dedos da estátua de Daniel, 2 aparecem como 7 chifres em Daniel 7, porque dos 10 reinos que restaram, 3 foram destruídos pelos outros 7, que não estavam em comum acordo, e então ficam 7 reinos, e junto desses 7 reinos nós temos aí a presença de um poder maior e supremo. Né? Então é onde a gente identifica esses poderes. Aí o que ocorre? Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando você pega a cabeça de leão de Daniel 7, as patas de urso, o corpo do leopardo e suas cabeças, né, o terrível animal que aparece em separado, que seria Roma, que daria o poder à besta que emerge do mar, e os chifres que estão nesse animal, nessa besta, é a junção de todos esses animais de Daniel 7 e também uma parte de Daniel 8. Porque é o remanescente de todos esses governos que um dia governaram o mundo e seus herdeiros foram ficando com determinada parte do poder, o mundo foi sendo dividido, cada um mandando numa parte. Então, esses pedaços de animais, pedaços desse reino, formam esse poder que agora é chamado em Apocalipse de a besta. Por isso você encontra essa figura tão estranha, que na verdade de estranho não tem nada, é apenas a junção dos remanescentes desses reinos que houveram no passado. Então é a pata do urso, a cabeça de leão, as cabeças de leopardo, o corpo de leopardo, né? E o terrível animal que é o dragão, que transfere o seu poder para esse poder aí. E a gente vai ver isso um pouco mais à frente, ok?
Então, isso a gente vai encontrar muito nessa parte de Daniel que está escrito aí, Daniel 7, 8, 11 e tal. Então, o Apocalipse é identificado como a besta que sobe. No Apocalipse é identificado a besta que sobe do mar, Apocalipse 13. Alguns se perguntam se seria o próprio demônio personificado entre a humanidade. Nós já lemos esse pedaço, né? Então, nessa lição, a verdade bíblica será separada da especulação humana. Então, nós vamos ter uma visão bíblica de tudo isso. Onde o anticristo surgiria produzindo o abandono da verdade? Dentro da igreja cristã ou fora dela? Aí nós vamos agora verificar o que diz lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 4. Né? 2 Tessalonicenses 2, verso 4, nos diz que o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Né? Vamos ver o comentário que está aqui abaixo da pergunta. Nós já lemos esse verso aí. O poder que levou ao afastamento dos princípios de Cristo e dos apóstolos surgiria dentro do próprio cristianismo, porém ele não seria percebido negativamente pelos cristãos. Pelo contrário, a cristandade o teria em grande reverência e seria um centro da religião cristã. A profecia de Apocalipse 13 revela de quem se trata. Como Apocalipse identifica o poder apóstata representado pela primeira besta, a qual surge do mar? Vamos voltar um pouquinho só para a gente refletir aqui nessa primeira pergunta e tudo que ela nos disse. Aqui está dizendo que esse poder surgiria dentro do próprio meio religioso, mas não está dizendo que toda a religião, todo o meio religioso cederia a esse poder. Então haveria um povo que continuaria ali na igreja que surgiu da mão dos apóstolos. Né? Então, a igreja apostólica, ela permanece, depois ela se torna um poder ligado ao poder do governo de Roma. Mas a igreja apostólica, ela permanece. Tá? Tanto que João fala lá no início, né, lá em 1 João, que ele estava escrevendo para aqueles que estavam deixando essa verdade e dizendo isso para as pessoas que estavam permanecendo na verdade, não porque eles não sabiam, mas pelo contrário, porque eles sabiam. Né? Então, como Apocalipse identifica o poder apóstata representado pela primeira besta, a qual surge do mar? Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Então nós vemos aqui 7 cabeças que representam os 7 reinos que restaram da Roma, né, da antiga Roma. Então Roma perde o seu poder e esses 7 reinos então assumem o lugar. Na verdade 10, 3 são derrotados, são destruídos e ficam 7. Bestas ou feras monstruosas representam poderes políticos religiosos, perseguidores usados por Satanás para atacar o povo de Deus. Apocalipse 13, verso 1, identifica esse poder como aquele profetizado por Daniel 7, 8, 25, 8, 23 a 25. Nós já comentamos sobre isso. Esse poder empreenderia uma perseguição de 1.260 anos, equivalente a 42 meses proféticos, de Apocalipse 13, 1 a 5. Então, se a gente pegar 42 meses, cada mês com 30 dias, e multiplicar 42 vezes 30, nós teremos 1.260. Como é profecia, 1.260 significa cada dia um ano, nós teremos 1.260 anos. Qual foi o único poder político religioso surgido no meio do cristianismo que promoveu perseguição por mais de 1000 anos? A Igreja de Roma, herdeira do antigo Império Romano. Então aqui nós temos todos aqueles que seguiam algum princípio bíblico que fosse contrário ao que estava sendo agora colocado pelo governo e por esse poder religioso, ele então passava a ser perseguido, né, e
e tinha a sua sentença promulgada por esse poder. Então, como Roma caiu, a igreja acaba herdando esse poder, né, no lugar de Roma, e ela mantém relações com esses outros reinos que surgiram no lugar de Roma. Por quanto tempo Roma teria poder para perseguir o povo fiel a Deus? Apocalipse 13, 5 a 7. Foi-lhe dada a boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, esse poder ele chegou a todo mundo conhecido na época. Ele fez empreitadas e atingiu a todo o povo, língua e nação, o povo conhecido na época. Blasfemar aqui a blasfêmia contra Deus e contra o tabernáculo, porque se intitulou como o poder que tomava as decisões, não era mais, né, se intitulou como representante de Deus, e a gente sabe que só Jesus representa o Deus. Vamos dar uma olhadinha na nossa figurinha aí para a gente ver a nossa besta que emerge do mar. Então aí vem ela chegando, né? Então, leopardo, seus chifres. Então essa aí é a imagem, né, de acordo com a descrição de Apocalipse. O animal que se formaria era esse. Então, um animal que não existe, a gente sabe que isso aqui é apenas simbologia, e eu já falei com vocês o porquê dessa simbologia, né? Então, que seriam como se fossem os remanescentes desse poder, né? Esse poder empreenderia uma perseguição de 1260 anos, equivalente a 42 meses proféticos de Apocalipse 13, de 1 a 5. Qual foi o único poder político-religioso surgido no meio do cristianismo que promoveu perseguição por mais de 1.200 anos, mais de 1.000 anos? Né? Vamos à pergunta de número 3. Então nós já lemos lá na Igreja Romana, herdeira do antigo Império Romano. Pergunta de número 3. Por quanto tempo Roma teria poder para perseguir o povo fiel a Deus? Apocalipse 13, de 5 a 7. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Então aqui a gente tem uma repetição até do versículo do capítulo anterior, né? Esse versículo é repetido, então, e a gente tem aí a resposta de 42 meses ou 1.260 dias, que é aquela continha que a gente fez. Então, Roma teria poder para perseguir o povo de Deus por 42 meses, o equivalente a 1.260 anos literais na profecia. Apocalipse 12, verso 6. Aqui, a referência a Roma não está relacionada a seu poder pagão, mas a sua dimensão religiosa cristã, que é a ideia a visão que assustou muito Paulo, porque Paulo entenderia a perseguição de Roma, império, aos cristãos, como aconteceu durante muito tempo. Mas era assustador para Paulo essa visão de a igreja perseguindo seus próprios fiéis. Então, esse período teve início em 538 d.C., quando entrou em vigência o edito de Justiniano, dando ao bispo de Roma poder legal para perseguir e entregar a pena de morte aos cristãos que não concordavam com suas opiniões. Ao findarem os 1.260 anos, cumpriu-se outra parte da profecia, com a perda da supremacia política do chefe da igreja romana. Aqui você se recorda de Paulo quando perseguia os cristãos, né? Paulo, então, judeu, né, romano, e Paulo pedia cartas
dando a ele autoridade para perseguir e matar os cristãos que falavam contra os judeus. Notem bem, a igreja apostólica estava surgindo. Paulo perseguia a igreja apostólica até o encontro com Cristo e se converter ao cristianismo. Esse era o mesmo papel que a igreja passou a fazer a partir de 1538, perseguir os próprios cristãos. Então o que nós vemos aqui é um engano plantado por Satanás a fim de que o próprio povo de Deus viesse a lutar contra si mesmo, né? Através dos enganos e usando homens interesseiros, né? A gente sabe que a igreja de Deus ela é feita, e eu já falei, uma igreja criada no coração, mas homens maus foram usados aqui para sujar a imagem da igreja e para deixar a igreja nessa situação toda. Então nós não podemos também sair falando mal da sinceridade da adoração, mas muitos erros foram incutidos na igreja através do engano do próprio Satanás, principalmente usando homens interesseiros que olharam para a igreja e viram nela uma oportunidade de se dar bem. E foram esses corações que se mantinham em pecado, que foram usados pelo diabo, então, para tirar proveito e manchar a imagem da igreja. Tá? Vamos procurar entender dessa forma. Temos que nos amar, temos que encontrar um caminho que nos leve ao único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. E não adianta sair apontando o nome, nem dizendo que A ou B estão dessa ou daquela forma. É preciso entender que há dois poderes numa guerra celestial, né? Jesus Cristo já venceu, mas a guerra permanece e a terra é o palco dessa guerra. E muitos de nós somos enganados também, muitas vezes. Quantas vezes agimos de forma a afastar as pessoas de Deus, ao invés de aproximá-las? Pergunta de número 4. Além de perseguir, o que mais a besta faria? Apocalipse 13, verso 6. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância, blasfêmias, autoridade para agir 42 meses e abriu a boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, é praticamente a mesma resposta da pergunta anterior. Então, era difamar o nome, difamar o tabernáculo de Deus, né? Difamar toda a obra que foi feita por Cristo. Há algumas prerrogativas no poder papal que, para Deus, são blasfêmias. Por exemplo, sua pretensão de perdoar pecados. Depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Pedro deixou bem claro que ele, Pedro, não tinha poder para perdoar pecados, pois essa atribuição pertence exclusivamente a Deus. Livro de Atos, capítulo 8, verso 20 e 23. Vamos dar uma olhada? Livro de Atos, então vamos lá, 8. Vamos ver o que Paulo diz aqui no livro de Atos, capítulo 8, versos 22 e 23. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Então aqui ele está dizendo para a pessoa pedir perdão a Deus, né? Aí Simão, então, respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Então, quer dizer, Pedro aqui diz que não é ele quem tem o poder para trazer esse perdão, mas que esse perdão viria do próprio céu. Outros exemplos fazem chamar ao fazer-se chamar Santo Pai, adotou um nome que corresponde a Deus. Jesus afirmou: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai,
porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Mateus 23, verso 9. Outro exemplo é o que ele proclama ser cabeça da igreja, usurpando assim a função de Cristo, porque Cristo é a cabeça do corpo da igreja, como está escrito lá em Efésios 5, 23. Assim, é possível entender melhor o que Paulo quis dizer quando escreveu que o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo e que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Por isso, ele é o anticristo, ou seja, o que se coloca no lugar de Cristo. Então, é preciso entender que todo aquele que se coloca na posição de Cristo é anticristo. Quantas vezes nós proferimos uma sentença sobre alguém? Estamos usurpando o lugar de Cristo, porque quem julga, quem está diante de Deus julgando, é Cristo. E quando nós fazemos isso, por isso não temos o poder de julgar. Não julgueis para não serem julgados. Porque quando julgamos, nós usurpamos o lugar de Cristo. E esse é um pecado contra o céu. E aí nós então seremos julgados por termos pecado contra o céu. Que número calculado representa a besta? Apocalipse 13, 17 e 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O número 666 tem despertado uma série de especulações. No entanto, precisa ser compreendido à luz da revelação bíblica. A besta do Apocalipse é identificada com Babilônia e o poder apóstata e arrogante que seu reino representou. Em Babilônia, o número 6 tinha um profundo significado religioso e os deuses adorados ali eram numerados da seguinte forma: Deus menor, número 6. Um Deus maior, número 60. Um panteão babilônico, número 600. A totalidade das falsas divindades eram 666. Isso se mostrava claramente nos selos e números de mistérios utilizados pelos sacerdotes pagãos de Babilônia. Nessa perspectiva, o número 666 sugere o esforço do anticristo de exaltar o homem no lugar de Deus e de Cristo. João declara de forma específica que o número 66 é número de homem, em Apocalipse 13, 18. O 666 representa a soberba humana de se colocar no lugar de Deus. A besta de Apocalipse 13 representa o poder que pretende exercer sua soberania e autoridade à parte de Deus, estabelecendo sua lei e opondo-se àquela dada por Deus, em Êxodo 20. Também podemos compreender como o número do homem, porque no sexto dia Deus criou o homem. Né? E há um ditado que diz que 6 é o número do homem, né? O 7, número da perfeição, e o 8, número da vitória. Então, o próprio dito popular já reconhece que o homem tendo sido criado no sexto dia, esse número então fica reservado a ele como número 6. E outras prerrogativas bíblicas, onde o número 6 se refere a trabalhos humanos, realizações humanas. Tudo que é humano está ligado ao número 6. Tudo que é prerrogativa divina, de bênçãos, de outras coisas mais, ações divinas, estão geralmente ligados ao número 7, né? Que é o número que pertence a Deus, o número da perfeição. O poder que pretende exercer sua sabedoria e autoridade à parte de Deus, estabelecendo sua lei e opondo-se àquela dada por Deus em Êxodo 20. O que aconteceu com uma das suas cabeças? Apocalipse 13, verso 3 e 10. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Se alguém leva cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar,
a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, ela se exaltou sobre as outras, foi ferida de morte. Em 1798, ao terminarem os 1260 anos, olha a precisão da profecia bíblica. O poder perseguidor, que durou de 1538 até 1798, o general francês Louis Alexandre Berthier aplicou uma ferida mortal ao poder papal, ao prender o Papa Pio VI e o obrigar a renunciar a seus poderes políticos. Contudo, o Papa Pio VI ele não renunciou e acabou sendo preso. Então, a Igreja Católica Romana teve que se submeter a várias condições impostas pelo governo civil. E a partir de então, os papas nunca mais tiveram a autoridade política que tinha antes sobre os chefes de Estado. Então, os chefes de Estado assumem o seu poder de direito, mas até hoje ainda há uma participação, né, das orientações papais. Esse poder ainda ele foi reduzido e talvez não esteja tão claro, mas permanece ainda. Os poderes políticos eles reconhecem, né, a autoridade papal e buscam orientações. Muitas vezes apresentam na mídia aí o seu não reconhecimento, mas na verdade nós todos como seres humanos acabamos na expectativa, né, de qual será a palavra do Papa, né? Quem não fica na expectativa da opinião do Papa sobre qualquer assunto, seja guerra, seja homossexualismo, seja aborto, a gente sempre fica apreensivo, né, com qual será a posição que o Papa irá tomar e qual será a sua declaração a respeito de questões que dizem respeito a toda a humanidade, né? O que aconteceria com a ferida mortal sofrida, agora a gente vai ver isso que eu acabei de dizer, né? Pelo poder religioso, Apocalipse 13, 3. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou e passou então a seguir a besta. Então a terra se maravilha e volta a ter o interesse, né, na opinião aí vinda por parte do maior líder religioso, né, que a Terra conhece, que é o Papa. Então, a opinião dele é importante, sim, para toda a Terra e o homem valoriza essa posição. E assim a gente deixa de pesquisar a Bíblia para ver o que Deus espera de nós e ficamos à mercê da ideia de uma única pessoa, né? Com o Tratado de Latrão, em 1929, o Vaticano passou a ser reconhecido como Estado soberano. Hoje é um país, né, o Vaticano. Desde então, a Igreja de Roma conseguiu reconquistar grande parte de sua autoridade política e o poder papal tem ampliado extraordinariamente a sua influência no cenário mundial. Lembra quando eu falei de Daniel capítulo 7, que tinha 7 chifres e a ponta pequena, que tinha um poder de voz muito grande, né? Que a gente vê lá. Então, é exatamente isso. Ó. Ele agora passa a ter um poder sobre todo o planeta, né? Todos se submetem a essa opinião do Papa. O poder papal tem ampliado extraordinariamente sua influência no cenário mundial. De acordo com a profecia, ele será novamente em breve o grande protagonista das decisões mundiais. Ou seja, todo governo irá passar pelo crivo da opinião do Papa, irão tomar orientações, né, com o Vaticano. Quem são os que adorariam a besta de Apocalipse 13, verso 8? Apocalipse 13, verso 8, pergunta de número 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro e que foi morto desde a fundação do mundo. Então, todos aqueles que não possuem o nome no livro da vida. Os adoradores da besta
também adorarão o dragão, que dá autoridade a esse poder. Seus adoradores não podem estar escritos no livro da vida, reservado apenas aos santos. Acima de tudo, deveríamos desejar que nosso nome esteja escrito no céu. Lucas 10, 20. Isso aqui é muito sério, muito sério. É preciso ter uma compreensão muito ampla. Você tem que estar entendendo o estudo de Apocalipse desde o princípio. Não julgue pessoas, tá? Isso aqui nós estamos falando sobre poderes, poderes políticos, poderes religiosos, líderes, né? Nós não estamos falando de pessoas, de seres humanos que adoram em espírito e em verdade, que adoram, ainda que estejam sendo submetidos a algum tipo de engano, mas que são humildes o suficiente para que Deus aceite a sua adoração, né? Que advertência é dada àqueles que adoram a besta à sua imagem quando a marca desse poder terreno for imposta à humanidade? Então haverá um momento em que a religião terá que ser unificada para que as coisas andem bem na terra e então receberemos uma marca, né? Que todo mundo fala aí sobre o número 666. É um chip, é um telefone, é um computador, é uma vacina, é um cartão de crédito, né? Mas na verdade é questão de adoração. Como é que está a sua adoração? Você está oferecendo a oferta de Caim ou a oferta de Abel? Não é qualquer coisa que agrada a Deus. Se alguém adora a besta, a sua imagem, esse recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão direita. Também esse beberá do vinho da fúria de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre por todo diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Ninguém precisa receber o castigo reservado aos adoradores da besta e de sua imagem. Todos aqueles que estiverem com Cristo e se recusarem a aceitar quaisquer imposições que sejam contrárias aos mandamentos de Deus, não sofrerão as consequências de aceitar o último grande engano. Então haverá um grande engano no final, né? E todo ser humano hoje tem a oportunidade de não participar deste engano. Qual é o chamado de Cristo a seus filhos que estão fora do seu redil? João 10, 9 e 16. João 10, 9 e 16. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Vejam bem, palavras de Jesus. Jesus está falando que tem muitas ovelhas e não deste aprisco. Este aprisco que Jesus está falando ali, ele está falando sobre seguidores, e quem seguia Jesus eram os apóstolos. A igreja de Cristo acompanhava Jesus. Ela não surge somente quando Pedro inaugura a igreja. Do meu ponto de vista, assim, uma coisa bem pessoal minha, todos aqueles que aceitavam Jesus, que passaram pelo batismo com João Batista, e já queriam seguir a Jesus, aqueles que creram que, como centurião, como a mulher do fluxo de sangue, se apenas eu tocar a sua veste, o Senhor não precisa ir à minha casa, se deres uma palavra, daqui mesmo o milagre acontecerá. É muita fé. Essas pessoas já faziam parte da igreja de Jesus. Não estavam soltas no mundo ao acaso. Imagina a mulher do poço de Jacó, uma samaritana, arredia, que ao ouvir as palavras de Cristo, então aceita e vai correndo à cidade de Samaria dizer sobre a pessoa maravilhosa que estava lá naquele poço. E traz outros a serem convertidos a Jesus. Não era isso a igreja de Cristo? Não faziam parte dessa igreja todos aqueles que aceitaram e receberam?
Aquele aleijado que Jesus pergunta o que queres que eu te faça e ele apenas responde que perdoe os meus pecados. Ele não pede nem a cura, ele pede perdão pelos pecados, porque na sua consciência a doença vinha em função do pecado cometido. E ele desejava ser perdoado. Não é essa a igreja de Jesus? Não é isso o pensamento que Deus espera de nós, que nós tenhamos em nosso coração? Mas a gente precisa encerrar aqui. Deus tem seus filhos em todas as igrejas. É importante lembrar que o livro do Apocalipse identifica um sistema religioso que se afastou do ideal bíblico. Mas isso não significa que os fiéis desses sistemas ou membros de qualquer outra denominação estejam perdidos. Deus julgará cada um conforme o conhecimento e os privilégios recebidos, como está escrito lá em Atos 17, verso 30. Chegará o momento em que ele chamará todas as pessoas para se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quem diz isso aqui é a Bíblia. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A interpretação dos mandamentos de Deus hoje se encontra num âmbito muito pessoal. Porque as pessoas preferem entender mandamentos de Deus como aquilo que me apraz, aquilo que é mais fácil para eu fazer. Mas Jesus não disse que seria fácil, muito pelo contrário. E mesmo em face a todas as dificuldades apresentadas por este mundo, mantenha a fé em Jesus Cristo, formando um só povo. E ele chama você e a mim hoje. Que nós possamos ter compreendido toda a mensagem e que, acima de tudo, não apontemos dedo para ninguém. Hoje eu ouvi uma mensagem tão linda, proferida por um padre, e que se você procurasse qualquer coisa que falasse contra a verdade bíblica ou contra Jesus, você não encontraria. Não está esse homem pregando a mensagem de Jesus? Não é porque ele escolheu a batina ou a igreja em que ele se encontra, porque em todos os lugares os homens de Deus precisam estar pregando a verdade. E a mensagem linda que aquele homem pregou hoje mexeu comigo. E a verdade, ela foi deixada por Deus através da sua palavra para que alcançasse todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Nós temos que nos comprometer a viver de acordo com a palavra de Deus e não seguir princípio que tenha sido estabelecido por sistema religioso, onde interesses humanos se sobrepuseram às verdades bíblicas. Mas reconhecer que os nossos interesses devem estar em conformidade com os planos de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, e que os planos dele se cumpram em nós e nas nossas vidas, e que nós possamos ser testemunhas de Jesus por onde quer que andemos. Deus te guarde, Deus te guie. Até o próximo estudo. Perdoem os momentos aqui de falha, foi um momento um pouco conturbado, mas nós temos que vencer, assim como nosso Senhor Jesus venceu. Não é fácil trazer a verdade, mas que Deus possa nos sustentar e nos manter sempre fortes e alertas. É o meu pedido, meu desejo, meu agradecimento. Em nome de Jesus. Amém.